Já parou para pensar, e se aquela capacidade de se levantar depois de uma queda não for sorte? E se for, na verdade, uma habilidade que pode ser treinada? Hoje, a gente vai mergulhar na ciência da resiliência e descobrir que ela não é um dom, mas sim um sistema que qualquer pessoa pode sim construir. Bom, essa é a pergunta que todo mundo se faz, né? A gente já nasce resiliente ou aprende a ser? Por muito, muito tempo, a ideia era de que isso era um traço fixo. Mas, olha só, a ciência de hoje traz uma resposta bem mais animadora. Esse é o grande mito que acaba paralisando muita gente. Aquela crença de que resiliência é tipo um bilhete de loteria da genética, sabe? Ou a pessoa tem ou não tem. É uma ideia que tira o poder de agir e meio que nos condena a só aceitar as nossas limitações. Mas a verdade, segundo a ciência, é muito mais poderosa. Resiliência não é uma coisa só, é um sistema dinâmico. Pensa nela como se fosse um músculo, que envolve o cérebro, a percepção, as ações e o mais legal de tudo, como todo músculo, ela pode ser treinada, pode ser fortalecida. Para a gente entender como construir essa resiliência, a gente precisa ir direto na fonte, o nosso cérebro. É nessa forja neural, digamos assim, que os caminhos da recuperação são criados. A base de tudo isso está na capacidade incrível que o nosso cérebro tem de se reorganizar e de se adaptar. O nome desse superpoder é neuroplasticidade. É a capacidade do cérebro de se refazer em resposta a uma experiência. E isso não vale só para aprender uma língua nova, não. É um mecanismo que permite a gente se curar e construir novos caminhos neurais depois de uma dificuldade. É a prova biológica de que não estamos presos aos nossos padrões de sim. Para entender a neuroplasticidade na prática, vamos imaginar um campo coberto de neve. Nossos hábitos antigos são aquelas trilhas que já estão abertas, sabe? É super fácil seguir por elas. Agora, criar uma resposta mais resiliente é o esforço inicial de ter que abrir um caminho novo na neve fofa. É difícil no começo, é lento, mas cada vez que a gente passa por ali, o caminho fica mais e mais definido, até que ele se torna a nossa nova rota padrão. E o que abastece essa jornada na neve? Os mensageiros químicos do nosso cérebro. A dopamina é a motivação, é o que faz a gente dar o primeiro passo. A serotonina é o que estabiliza o nosso humor, para a gente conseguir continuar. E o GABA e o glutamato funcionam como se fossem o freio e o acelerador do estresse, mantendo o sistema todo em equilíbrio para que a gente possa se recuperar sem entrar em pânico. Agora, uma ideia que vira o jogo. E se o estresse não for o vilão da história? E se, na verdade, ele for a resistência que a gente precisa para fortalecer o músculo da resiliência? Vamos ver como a adversidade pode se tornar o nosso maior treinador. Essa ideia de inoculação de estresse é simplesmente genial. Pensa nela como uma vacina, só que para a mente. Do mesmo jeito que uma vacina expõe a gente a uma versão fraquinha de um vírus, a exposição a pequenos estresses controlados treina o nosso cérebro. Ele aprende não só a lidar com a pressão, mas, e isso é o mais importante, a se acalmar depois que ela passa. A chave aqui é entender que existem dois tipos de estresse. O de estresse, que é tóxico, crônico, esmagador, aquele que drena a nossa energia. Por outro lado, existe o eustresse, que é benéfico. É a pressão de um desafio que a gente sente que consegue superar. Ele nos dá foco, nos dá energia e se torna o verdadeiro motor para o nosso crescimento. E aqui está o ponto central, o pulo do gato. A diferença não está no evento em si, mas na forma como a gente enxerga esse evento. Se algo é visto como uma ameaça que vai nos afogar, isso gera estresse. Mas se a mesma coisa é vista como um desafio a ser escalado, isso gera eustresse, que é o que nos impulsiona para frente. Então, se a percepção é o que define a nossa resposta, a nossa mentalidade é a mão que gira essa chave. Ela funciona como uma bússola interna que define para qual direção emocional e cognitiva a gente vai apontar. Vamos ver um exemplo bem claro. Essa frase é uma interpretação que não ajuda em nada. Ela transforma um evento específico, a falha de um projeto, num julgamento definitivo sobre a pessoa. O resultado emocional disso? Vergonha, desesperança. Agora, e se o mesmíssimo evento fosse visto dessa forma? A falha deixa de ser um veredito final e vira um dado, uma informação crucial. Essa simples mudança de perspectiva transforma completamente o resultado emocional. A vergonha dá lugar à curiosidade e a desesperança se transforma em motivação para tentar de novo, só que com mais sabedoria. Essa capacidade de reformular o que acontece é a diferença fundamental entre uma mentalidade fixa e uma de crescimento.
E a mentalidade de crescimento, essa que vê o fracasso não como um beco sem saída, mas como um dado para o próximo passo, que sustenta a resiliência no longo prazo. Ok, já entendemos a teoria. Agora vamos para a parte prática. Como começar a construir esse sistema de resiliência agora mesmo? Aqui está um kit de ferramentas, todas com comprovação científica. Para inoculação de estresse, por exemplo, exercícios intensos como o HIIT ou até um banho frio ensinam o sistema nervoso a se recuperar rápido da pressão. Para a mentalidade, a escrita terapêutica, o famoso journaling, ajuda a processar emoções e encontrar sentido no caos. Praticar gratidão todo dia combate o viés de negatividade natural do cérebro, enquanto visualizar sucessos do passado fortalece a autoconfiança para desafios futuros. Cada uma dessas ferramentas é um passo consciente naquele novo caminho na neve. E assim a gente volta para o nosso campo de neve. A resiliência não é um destino final, mas o ato de caminhar. Os caminhos antigos, eles estão lá, mas o espaço para criar novos é imenso. A ciência confirma que essa capacidade de traçar uma nova rota existe dentro de a gente. A pergunta que fica é: qual vai ser o primeiro passo?